Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pela sua vida nesta noite. Creio que você não veio aqui em vão, porque o Deus que nós servimos, Ele vai falar contigo nesta noite. Amém? Quão bom é servir este Deus. Ele fala na sua palavra: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o Senhor está conosco todos os dias. Todos podem virar as costas para nós, mas Deus fala: eu estou contigo, eu estou contigo. E a palavra que Ele falou para Daniel, eu falo para você hoje, nesta noite: tu, porém, vai até o fim. Amém? Por que eu estou falando isso? Abra sua Bíblia, o livro da criação, o livro de Gênesis, capítulo de número 15. Gênesis, capítulo de número 15. Que tem como título: Deus anima a Abrão e promete-lhe um filho. Amém? Todos encontraram? Amém? Eu vou ler e a igreja acompanha juntamente comigo. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e Amém, voltando, melhorou, né? Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Assim será a tua semente. Amém? Podeis tomar assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Mas antes disso, olhe para o irmão que está do seu lado e fale para ele assim: Deus vai mudar a sua história. Amém? Deus vai mudar a sua história. Meus amados irmãos, diante desta palavra que nós lemos agora, está descrito, está falando sobre a vida de Abrão. Abrão é um homem que lá em Gênesis capítulo 11 começa a ser descrito a vida dele. Ele habitava junto com seus pais em Ur dos Caldeus. E aí, Terá, o seu pai, sai de Ur dos Caldeus, lá da Babilônia, sai da idolatria e vai rumo a Canaã. E no caminho, Terá morre. Ele para em Harã e morre. E aí entra o que está descrito em Gênesis capítulo 12. Deus chama Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Só que Deus chama Abraão, mas não é apenas um chamado. Quando Deus chama Abraão, Ele tira Abraão lá de Harã e fala: Abraão, eu tenho uma promessa na sua vida. Eu tenho uma promessa para cumprir na sua vida. Portanto, saia da onde você está e vá para onde eu estou te mandando. Por isso que nós falamos que Abraão é o nosso pai na fé. Imagine, Deus chama ele e manda ele ir para um lugar que ele não sabia nem o que estaria acontecendo lá, o que estaria esperando ele. Mas ele obedeceu a Deus e foi. E aí em Gênesis capítulo de número 12, vem a promessa de Deus sobre a vida de Abraão. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus faz essa promessa para Abraão. Só que quando Deus faz a promessa para Abraão, Deus em momento algum
olha para a situação de Abraão. Abraão era casado com Sara, porém Sara era estéril, não podia ter filho. E a Bíblia também fala que ambos eram avançados em idade. Que Deus é esse? Que está descrito no capítulo de número 12, que chama Abraão, fala que ele vai ser pai de uma grande nação, e esse homem é estéril. Esse homem está avançado na idade. Que Deus é esse? Que pede para Abraão sair do seu círculo familiar e ir para uma terra aonde Deus não havia falado nada daquilo que estaria esperando ele. Mas Abraão deu ouvidos à voz de Deus. Eu quero falar para você nesta noite que Deus, ele está no controle da situação da sua vida. Eu quero falar também nesta noite, diante de promessas. Quando Deus faz uma promessa na sua vida, Deus, ele não se preocupa com aquilo que está na tua frente, com aquilo que vai vir lá na frente, com aquilo que vai vir depois daquilo. Deus já está no controle de tudo. Deus chamou Abraão e falou que ele ia ser pai de uma grande nação, mas Deus jamais se preocupou com a esterilidade dele. Deus jamais se amarrou à condição que Abraão estava. Deus chamou ele, mas Deus já sabia que ele ia ser um pai de grandes nações. Deus já sabia. Deus, quando ele te fez uma promessa, ele já sabia todos os projetos que ele tem para a sua vida. Mas agora eu quero te dizer um alerta, quero te trazer um alerta. Eu creio que todos que aqui estão têm uma promessa. Todos que aqui estão já ouviram Deus falar contigo. Deus já usou alguém para falar: eu tenho um plano na sua vida, eu tenho que fazer isso na sua vida. E quantos hoje estão dependentes dessa promessa? Deus, ele faz uma promessa para todos. O nosso Deus, nós servimos ele não é à toa. Nós servimos ele por causa do privilégio da salvação. Mas tem uma outra coisa, não é só por isso. Deus, ele tem um projeto na nossa vida aqui, e aí ele faz promessas. Eu vou fazer isso na sua vida, eu vou fazer isso na sua vida. E você vence uma etapa, aí Deus vem: eu tenho mais uma promessa na sua vida. E você vai e vence mais uma etapa. A nossa vida é cercada de etapas, é cercada de promessas que vêm da parte de Deus. Agora não pense você que quando Deus faz uma promessa na sua vida, está tudo bem. Você pode armar sua rede, ficar tomando seu suco de laranja e falando: Deus prometeu, ele vai cumprir. Ele vai cumprir, mas ele quer uma disposição da sua parte. Deus quer que você se levante. Deus quer que você entre em ação, para que ele também possa cumprir aquilo que ele determinou na sua vida. E hoje, o que nós temos visto? Deus derramando promessas sobre muitas vidas, e as pessoas estacionam, param. Então, não preciso fazer mais nada, porque Deus prometeu. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele não vai voltar atrás, mas precisa de uma atitude da sua parte. Precisa de uma ação da sua parte para que Deus venha agir, para que Deus venha fazer maravilhas. Tudo está no controle dele. Ele pode fazer, mas ele quer uma atitude. Se Deus fizer da forma dele, sem atitude nenhuma sua, você não vai dar valor. Você não vai reconhecer o que Deus fez. Por isso que quando Deus faz uma promessa na sua vida, eu falo isso porque eu pensava isso. Deus me prometeu algo, então eu vou esperar sentado porque ele vai cumprir. Mas não, é o contrário. Quando Deus faz uma promessa na sua vida, é aí que você tem que se levantar. É aí que você tem que correr atrás. É aí que você tem que confiar. É aí que você tem que ser mais ainda dependente do Senhor. E foi assim na vida de Abraão. Deus fez a promessa. Ele teve uma atitude. Ele saiu do seu círculo familiar e foi para onde Deus havia mandado. Só que aí entra numa cena que Deus é esse que fez uma promessa na minha vida, e hoje eu estou aqui na Assembleia de Deus de Jordanópolis, olhando para a minha vida, e eu não vejo perspectiva nenhuma de saída, de vitória, de melhorias. Que Deus é esse que me prometeu e até agora não cumpriu. Meus irmãos, olhem para a palavra do Senhor. Abraão, ele foi obediente. Ele saiu do seu círculo familiar e foi para onde Deus mandou. Mas ele passou necessidade. Ele passou necessidade. Por quê? Ele começou a andar contrário àquilo que Deus havia mandado. Ele começou a sair da trajetória de Deus. E aí, quando nós saímos da trajetória de Deus, as coisas não correm bem. As coisas não vão fluir da forma que Deus quer. E assim foi na vida de Abraão. Abraão tinha uma promessa, mas ele não confiou na promessa. Ele não confiou naquele que prometeu algo para ele. O que ele fez? Ele começou a desconfiar. Já que Deus tem uma promessa na minha vida, será que ele vai cumprir? Ele quis fazer o quê? Aquilo que muitas das vezes nós fazemos. Deixa eu ajudar Deus.
deixa eu passar um pouquinho na frente dele que ele vai me entender. Ele está demorando um pouquinho, mas eu vou lá resolver. Eu vou passar um pouquinho na frente dele que vai fazer parte do processo. E não é assim. Era assim que Abraão fazia. Era assim que Abraão agia. Deus tinha uma promessa na vida dele, mas muitas das vezes ele passava na frente de Deus. E aí chega num ponto que ele começa a duvidar de Deus. Ele começa, será que o Senhor vai cumprir aquilo que Ele prometeu na minha vida? Será que você que está aqui hoje, você crê, você acredita que Deus vai cumprir aquilo que Ele cumpriu na sua vida? Aquilo que Ele prometeu na sua vida? Se nós começarmos a olhar para as circunstâncias e para a situação, nós iremos esquecer da promessa. Nós iremos perder o alvo da promessa. E o que nós fazemos? Deus faz uma promessa nas nossas vidas, não é assim? Olha um exemplo. Você está na igreja, Deus usa os seus profetas, Ele vem e derrama a bênção sobre a sua vida e fala, o Senhor promete que vai fazer isso, isso e isso. Você sai, vai para a sua casa, você às vezes nem dorme, pensando naquela promessa. Mas passa-se o tempo, vem as dificuldades, vem as aflições do dia a dia, você já esqueceu daquela promessa. Aquela promessa era o projeto de Deus na sua vida. E você descartou, por quê? Você começou a focar as adversidades, as aflições da vida. Todas as vezes que você começa a olhar para isso, você perde aquilo que Deus tem para a sua vida. Então eu te convido hoje a olhar para a promessa que Deus fez para a sua vida. Comece a lembrar que Deus, Ele prometeu algo na sua vida. Pode estar esquecido aí na sua memória, mas sabe que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas para isso, você também precisa colocar isso em ação. Você precisa colocar isso em prática. Deus, Ele prometeu, mas você não pode colocar isso na gaveta. Você não pode guardar isso, achando que um dia Deus vai se lembrar e Ele vai cumprir. Deus não se esqueceu. Deus não se esqueceu daquilo que Ele prometeu na sua vida. Nós que esquecemos daquilo que Deus tem prometido. E aí nós guardamos na gaveta, achando que uma hora ela vai abrir automaticamente. Mas não é. É uma atitude sua. É uma atitude sua nesta noite que vai determinar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. E aí cai em outro sintoma. Eu acho que aquele profeta que Deus usou não era de Deus não, porque não se cumpriu. Será que não era? Será que não era? Ou era o projeto nosso que estava enterrado, que a gente terminou de enterrar? Meu irmão, Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, Ele vai velar pela sua palavra, Ele não vai voltar atrás. Mas para que venha se cumprir na sua vida, você vai ter que se levantar e falar, Senhor, eis-me aqui, eu quero viver o projeto que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero viver as promessas que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, eu quero tomar posse de tudo aquilo que o Senhor prometeu para a minha vida. Eu creio que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Mas você tem que tomar uma atitude nesta noite. Você tem que se levantar e falar, Senhor, eu estou aqui. Amém? Deus vai mudar a minha história. Meus irmãos, lá no capítulo de número 15 que nós lemos, falando de promessa, nós vemos Abrão questionando a Deus. Nós vemos Abrão dialogando com Deus, falando acerca da promessa. Senhor, lá no capítulo de número 12, o Senhor me fez uma promessa, mas até agora eu não estou vendo nada. O Senhor falou que eu ia ser pai de nações, de multidões, mas eu estou avançado na idade, a minha mulher é estéril, eu não vejo possibilidade nenhuma disso se cumprir. Qual que é a atitude de Abrão? Ele entra no capítulo de número 2 e fala, então disse Abrão, Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Qual que era a prática do judeu naquela época? Se ele não tinha descendência, ele passava, dava continuidade à sua descendência com os seus servos. E aí Abraão, ele chega e fala, Senhor, essa promessa é impossível de se cumprir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou repassar a promessa que o Senhor fez para a minha vida, para o meu servo Eliezer. Abraão, ele desconfiou daquilo que Deus poderia cumprir. Abraão quis repassar aquilo que Deus tinha sobre a vida dele, ele quis repassar para outra pessoa. Meu amado, o que Deus tem para a sua vida é para a sua vida. Ninguém pode roubar. O inimigo não vai roubar. O inimigo não vai roubar. O que pode acontecer é o plano que Deus tem sobre a sua vida ficar parado.
porque você não teve ação. E Abraão quis repassar, quis dar continuidade às promessas de Deus sobre a vida de Eliezer. E aí Deus chama o próprio Abraão, fala: Abraão, eu vou te mostrar que eu sou o Deus criador dos céus e da terra. Eu vou te mostrar que eu sou o Deus que estou no controle de tudo e de todos, que eu faço acontecer aonde não está acontecendo. Eu vou trazer à existência aquilo que não existe, porque eu estou no controle da situação. Por isso que Deus vai mudar a sua história. Quem sabe você entrou aqui nessa noite, você entrou aqui por esta porta, se perguntando: Senhor, será que aquela história vai mudar? Será que aquele cativeiro vai ser virado? Senhor, será que o Senhor vai conseguir fazer algo aí? Não é melhor o Senhor deixar isso para lá? Já está tudo perdido, não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas eu quero te dizer que a última palavra, ela vem de Deus. A última palavra, ela vem de Deus. Não queira passar aquilo que Deus quer resolver na sua vida para Eliezer. Não queira passar. Deixe e entregue nas mãos do Senhor, e deixa Deus agir em favor da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Abraão começa a cobrar de Deus: Senhor, cadê a semente? Não tem semente, como eu vou multiplicar? Não existe a semente. Todos sabem que você tem que lançar a semente na terra para que ela venha dar os seus frutos. E Abraão não tinha essa semente, ele era estéril. E ele começa a cobrar Deus: Deus, cadê essa semente? Cadê a promessa? Aonde está a promessa que o Senhor fizera para com a minha vida? E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. E Deus vem e renova o quê? A promessa. Deus, ele quer renovar a promessa que tem sobre a sua vida nesta noite. É aquela promessa que eu falei que está perdida, que você falou que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Mas se você colocar nas mãos do Senhor nesta noite, Deus, ele será contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então o levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se a podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Meus irmãos, existem momentos nas nossas vidas que nós temos que sair de dentro da nossa tenda e olharmos para o céu, e olharmos para a imensidão do nosso Deus. Enquanto nós estivermos dentro da nossa tenda, nós não iremos enxergar as promessas de Deus. Deus te convida hoje: sai para fora da tua tenda e começa a enxergar. Olhe para o alto, porque é de lá que virá o seu socorro. Olhe para o alto. Deus chama Abraão: sai da sua tenda e olhe para o céu. Conte as estrelas, se as pode contar. Assim será a minha providência, a minha promessa, o meu agir na tua vida. Assim vai ser na sua vida, desde que você saia da sua tenda. Porque se você ficar dentro da tenda, você vai ficar olhando somente a dificuldade, você vai ficar olhando somente as barreiras. Mas quando você sai para fora da sua tenda, o espaço se abre, e aí você começa a enxergar tudo aquilo que está ao seu redor, tudo aquilo que não está mais no seu alcance. Aí você olha para o céu e você começa a contar as estrelas, e você vai chegar uma hora que você vai perder as contas de tantas estrelas que tem no céu. Assim vai ser na sua vida. As promessas de Deus vão ser inúmeras, vão ser grandes, vão ser incontáveis, desde que você saia da sua tenda e comece a enxergar Deus. Dentro da sua tenda você não enxerga a providência, dentro da sua tenda você não enxerga o agir de Deus. Mas quando você sai e você olha para o alto e fala: verdadeiramente Deus está trabalhando na minha vida, verdadeiramente Deus está movendo as águas, verdadeiramente Deus está fazendo o impossível na minha vida, porque Ele é Deus. Deus é fiel, meu irmão. Deus é fiel. Quem falha muitas das vezes somos nós. Mas Deus, quando Ele faz uma promessa, Ele fica esperando uma atitude nossa. Vai, meu servo, continua. Vai, meu servo, persevera. Vai, meu servo, eu vou te dar a vitória. Mas se levanta deste chão. Se levanta deste chão, porque eu serei contigo. E é isso que Deus quer das nossas vidas. Meu irmão, você quer tomar posse da promessa? Se levante. Se levante e comece a caminhar na presença de Deus. Comece a andar nos caminhos do Senhor, porque Ele vai trilhar até a sua vitória.
até a sua vitória, o Senhor vai te guiar. Mas sai nesta noite da tenda e começa a enxergar a imensidão do nosso Deus. Amém? E Deus, além de ter renovado essa promessa sobre a vida de Abraão, Deus vem e faz um pacto com Abraão. O pacto do judeu funcionava assim: eles pegavam alguns animais, cortavam eles pelo meio, partiam-se em duas partes, e aí as duas pessoas que estavam fazendo aquele pacto, aquela aliança, elas passavam no meio daqueles animais que foram cortados. O que isso quer dizer? Quando a gente faz um contrato, quando o judeu fazia um contrato, uma aliança com qualquer outra pessoa, se ele quebrasse, da mesma forma que aqueles animais foram cortados, a pessoa que quebrou o contrato, a aliança, também seria cortada da mesma forma. E Deus faz isso com Abraão. Deus chama Abraão, pede para que venha se cortar todos aqueles animais, e Deus passa por aqueles animais, dizendo assim: Abraão, eu hoje, para aumentar a sua fé, estou passando no meio desses animais, dizendo que eu não vou quebrar o contrato, eu não vou quebrar a aliança, eu não vou quebrar a promessa que eu fiz sobre a sua vida, porque eu vou cumprir. É assim nas nossas vidas. Só que o engraçado de tudo isso, e o interessante também, é que Abraão não passou no meio daqueles animais, somente o próprio Deus. Somente o próprio Deus. O que Deus quis fazer? Deus trouxe toda a responsabilidade para ele. E falei: Abraão, eu não falei para você que você vai ser pai de multidões? Então hoje eu vou renovar a tua fé, eu vou renovar a tua esperança, e vou fazer esse pacto com você. E somente eu vou passar por esses animais, para dizer que eu sou o Deus de aliança, o Deus de promessa, e que eu cumpro e velo pela minha palavra, dizendo também que ele jamais iria voltar atrás diante daquilo que ele falou para Abraão. Assim é na minha e na sua vida. Deus fez a mesma coisa. Ele fez uma promessa, e de forma alguma ele vai voltar atrás. Quem volta atrás somos nós, mas Deus não. Ele está lá de cima falando: filho, eu estou contigo e não abro. Filho, tu porém vai até o fim, porque eu quero te dar a sua vitória. Deus, ele tem prazer em dar vitória sobre a sua vida. Deus tem prazer de derramar a vitória sobre a sua vida. Mas a vitória não vem de qualquer jeito. A vitória não vem de qualquer jeito. Existe uma promessa. E essa promessa existe para que a gente venha trilhar os caminhos do Senhor e confiar nele, para que quando a gente chegar lá na frente, a gente pegar a nossa vitória, guardar ela e falar: verdadeiramente Deus derramou o cumprimento da sua promessa sobre a minha vida. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz nas nossas vidas. Então, muitas das vezes a sua fé é abalada. Ninguém é super crente nesta noite aqui. Eu creio que todos nós enfrentamos fraquezas, dificuldades, mas isso não pode nos abalar. Abraão, o nosso pai na fé, ele também sofreu necessidades, ele padeceu, muitas das vezes pensou até mesmo em voltar atrás, largar tudo, repassar a promessa para outra pessoa. Mas o dia que ele teve um encontro genuíno e verdadeiro com o Senhor, e entendeu o que Deus queria sobre a vida dele, ele se agarrou no Senhor e falou: Senhor, agora sim, o Senhor pode cumprir a tua promessa na minha vida. E se você lê em casa, mais para frente, as coisas na vida de Abraão começam a fluir, começam a acontecer. Deus abre o ventre da Sara e nasce o filho de Abraão. Tudo isso era a promessa de Deus, ao qual Deus estava aguardando a Abraão apenas despertar para que ela viesse se cumprir diante da vida dele. Amém? E eu te convido nesta noite a ficar de pé. Diante das promessas do Senhor nesta noite, é necessário que acima de tudo, acima do que você esteja enfrentando nesta noite, você venha somente confiar. Somente entregar o teu caminho ao Senhor. Confiar nele, porque tudo ele vai fazer. Confiar mesmo, não confiar nem em carros e nem em cavalos, mas confiar na menção do nome do Senhor. Confiar que somente a última palavra vem dele. A última palavra vem dele. O seu patrão pode falar ao contrário, as circunstâncias podem soar ao contrário, o desemprego pode bater na tua porta, a enfermidade, mas você não pode perder o foco. Você não pode perder a promessa de Deus sobre a sua vida. Nesta noite eu te convido a orar ao Senhor e pedir para que o Senhor venha trazer
tudo aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida, para que Ele venha trazer a sua lembrança, tudo aquilo que Ele prometeu, que porventura você guardou na gaveta, achando que Deus jamais iria cumprir. Nesta noite, eu quero te dizer que nós estamos diante do Deus de aliança, de um Deus de promessa, que vela por aquilo que Ele fala, e Ele quer cumprir o melhor para a sua vida, para a sua vida. E eu quero, mais do que ninguém, ver você tomando posse das promessas de Deus, porque quando nós tomamos posse das promessas de Deus, tudo vai bem, tudo vai bem. Nós conhecemos mais a Deus, nós servimos Ele verdadeiramente, quando nós conhecemos o Deus de providência que Ele é nas nossas vidas, amém? Por isso que eu falei, que Deus vai dar a tua vitória, Deus vai garantir a tua vitória, desde que você nesta noite, tome posse da sua promessa, tome posse e fale: Senhor, eis-me aqui, Pai, cumpre em mim a tua promessa, amém? Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, nós cremos que o Senhor é o Deus de aliança, que o Senhor é o Deus de promessa, que o Senhor é o Deus de maravilhas, que o Senhor pode, meu Deus, fazer acontecer aonde não está acontecendo, Pai. Que nesta noite, Senhor, o Senhor venha renovar alianças neste lugar. Que nesta noite, Pai querido, aquelas promessas, Senhor, aleluia, que os teus filhos, porventura, acharam que o Senhor não tinha possibilidade de cumprir, que nesta noite, Senhor, elas venham à lembrança dos teus filhos, Senhor, e eles venham crer, Senhor, e eles venham acreditar, Santo de Israel, que o Senhor está no controle da situação, que o Senhor vai cumprir a promessa, Senhor, seja ela qual for, Pai amado, a promessa da salvação, a promessa da cura, a promessa da libertação, a promessa, Senhor, da porta de emprego, a promessa, Senhor, aleluia, da vitória, Senhor, aleluia, a promessa, Senhor, da virada de cativeiro, que nesta noite, Senhor, o Senhor vinha de encontro, Senhor, e que o Senhor venha fazer um pacto, Pai, que o Senhor venha fazer uma aliança, Deus, assim como o Senhor fez com Abraão, Senhor, quando aqueles animais foram cortados e o Senhor passou entre eles, Pai amado, renovando a tua promessa, Pai, que nesta noite, Senhor, que nós venhamos sair da nossa tenda, Pai amado, e olharmos para o Senhor, e olharmos para o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de milagre, o Deus de providência, que vai mudar a nossa história. Shurianda labacá, shurianda labassou. O Deus de providência está aqui nesta noite. Nós cremos, meu Deus, e acreditamos que o Senhor há de mudar histórias, Senhor, que o Senhor há de mudar histórias neste lugar, Senhor. Senhor, que nesta noite o Senhor venha transformar vidas da água para o vinho, Pai. Que nesta noite o Senhor venha, Senhor, trazer de volta tudo aquilo que se perdeu, e que a tua promessa, Senhor, venha se concretizar, venha se realizar, venha ser derramada sobre a Assembleia de Deus de Jordanópolis nesta noite, porque nós cremos que o Senhor é o Deus de aliança, é o Deus de promessa, que o Senhor vai cumprir, Pai, que o Senhor vai cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu para as nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estão sensíveis.